Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. A gente também está com borboletas na barriga aqui, né? Mas acho que esse faz parte do processo. Nós estamos aqui hoje para discutir um tema muito bacana e muito importante para o nosso universo feminino, que é a prosperidade, né? E a culpa, que a gente também carrega sempre, né? Nós, mulheres, temos o desafio aí sempre de administrar muitas funções ao mesmo tempo e a gente busca sempre dar o nosso melhor e, ao mesmo tempo, a gente sempre se dedica a uma das 12 áreas da vida, né? Com foco, e, às vezes, outras a gente não consegue atingir como a gente gostaria. Então, tem aí sempre aquela parcelinha de culpa, né? Se não é em relação à maternidade, é em relação ao trabalho, é em relação a relacionamentos e aí por diante. Então, a nossa ideia é explorar um pouquinho sobre esse tema hoje e também, né, sobre nos permitirmos, né, celebrarmos mais a vida. Acho que depois desse momento que a gente viveu também, né, gente, a gente está aí há 18 meses, né, nos reinventando, reaprendendo, e acho que todas nós, mulheres, e todos nós, empresários, né, em geral, passamos por um renascimento, passamos por uma dedicação, né, muito maior. Todos nós repensamos as nossas vidas pessoais, as nossas vidas empresariais, e acho que todo mundo, né, se redescobriu. Então, esse momento, assim, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, validar, né, o como é importante a gente se dedicar, né, buscando a prosperidade, mas, ao mesmo tempo, também se permitir, mas sem culpa, né, Yara? Isso. E eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, eu vou fazer uma perguntinha. Quem aqui já sentiu culpa? Levanta a mão. Pode, inclusive, falar para o pessoal que está lá ouvir que vocês estão falando. Não só levanta a mão. Pelo jeito, a gente tem aí 100%? Ah, tem gente aí que não levantou. Mas é homem, tá vendo? Ó. Gente, se vocês não sentissem culpa, eu sou especialista em gerenciamento das emoções, eu ia falar que vocês tem algum ET aqui. Que ser humano sente culpa, gente. E a gente tem que entender disso, a gente tem que aprender a gerenciar. E uma coisa que é muito interessante, eu vou trazer também esse tema aqui para vocês, essa forma de abordar, que é a gente não controla as nossas emoções. O que são emoções? Vamos imaginar assim, agora eu vou pedir para vocês se arrepiem. Se arrepiem. Isso é emoção. Agora, o sentimento, que é o significado que você dá para aquilo que você percebeu, aí sim. E é um pouquinho disso que a gente vai estar falando aqui, sobre esse sentimento de culpa que, desde acho que a gente nasce, a gente já vem com ele, né, meninas? As psis aí, apesar que eu sou graduada em psicologia, isso, não sou psicóloga, não atuo, mas tenho a graduação, amo a minha profissão. E sempre também, dentro da minha vida, sempre essa coisa de sentir culpa, né? Culpa de ser mulher, culpa de prosperar, culpa de me sentir milionária, quem é a Rose aí que falou, né? Essa coisa da prosperidade que tem muito a ver com a felicidade. E uma coisa aqui que eu vou estar falando das emoções, mas a minha amiga que é a Giovanni vai falar da razão. Ela é a razão, é o pé no chão, gente. É o money, o dinheiro. Né? Para a gente poder prosperar, para a gente poder celebrar, a gente tem que podemos sentir culpa, sim, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem que ter a clareza que é a razão. Né, Divani? Exatamente. Quem aí já não olhou assim para aquele bolso do lado esquerdo, que é o bolso do CPF, e pensou assim, será que eu posso? E aí você vai, enquanto empreendedora, olha para o bolso do lado direito e fala assim, CNPJ, o que você me diz? Né? E fica aquela briga que, inclusive, depois a gente vai falar que o nosso equilíbrio aqui, chamado Michela, vai falar a respeito, mas exatamente isso. Como é que eu posso me permitir celebrar, tendo grana no bolso para fazer isso, e não ter culpa por estar fazendo aquilo que é importante para mim? Caraca, eu trabalhei pra caramba. Agora eu vi um F, então eu posso falar o caramba. Trabalhei pra caramba. Me dediquei. Quantas aqui de vocês não trabalharam no mínimo 12 horas por dia? Pode falar eu aí para o pessoal que está em casa ouvir. Não é só levantar a mão, não. Pode ser mais? Pode até ser 14, 16. Eu tenho certeza que nós, enquanto empreendedoras, em algum momento, não trabalhamos só 8 horas.
Muito pelo contrário, nós trabalhamos muito mais. E por que não celebrar esses momentos? Só que, gente, não dá para fazer de qualquer jeito. Concordam? Não dá. A gente precisa de grana para isso. E não é só trabalhar para curtir lá na velhice. Porque vai que a velhice não chega. Não é verdade? Então, como nos organizarmos hoje, como trabalhar esse dinheiro hoje, como juntar isso hoje, para que nós possamos curtir hoje. E sem culpa. Agora, uma coisa assim, muito curiosa, que daí, assim, gente, aqui a gente se entende, mas a gente é disruptivo, porque ela é a razão. Eu sou a emoção pode tudo, né, gente? Eu te controlo. Só que existe uma coisa, como que a gente pode celebrar, comemorar, se permitir, sem, às vezes, ter? Primeiro, a gente tem que o quê? Planejar. Também. Mas, primeiro, antes de tudo, a gente tem que acreditar. A gente tem que, mesmo sem dinheiro, mesmo sem, às vezes, equipe, né? Eu empresa, você ter essa emoção vibrando congruente. Só que vamos voltar de novo aqui para vocês entenderem, antes de eu chegar lá na prosperidade, para falar sobre a culpa. A culpa, ela é o quê quando você sente culpa? Como é que você está? Autoestima extremamente baixa. Vocês conseguem imaginar alguém próspera, milionária, comemorando, celebrando com a autoestima baixa? Ganhando prêmio, merecimento, elogios? Complicado. Não, complicado. Incompatível. Incongruente. Então, uma das coisas vocês têm que ter, a gente tem que começar a sentir clareza desse sentimento. Acolhe. Porque já que todos nós vamos sentir em algum momento da vida, estando num momento, às vezes, não muito bom, não muito abundante, mas num momento, às vezes, ruim, a gente tem que entender isso, ter clareza e poder acolher essa culpa. Então, a gente tem que entender, pô, será que eu não estou merecendo? Por exemplo, para eu estar aqui hoje. Hoje é um dia off, sem trabalho. Entre aspas, digamos assim, porque aqui dentro da CIF Mulher, não sei se vocês sabem, é um voluntariado. Mas dentro do meu olhar, voluntariado é profissional. Então, a gente está aqui também como profissional. Mas algumas, eu sei, eu tenho colegas nossos que falam, eu não posso ir no evento 2h da tarde que eu estou trabalhando. Né? Essas incongruências. Né? Como é que você lida com isso? Isso gera culpa, eu não posso ir lá. Né, Michele? 2h da tarde, como um evento 2h da tarde. Entender essa dinâmica da culpa, do merecimento, é algo, gente, que daria só um evento a tarde inteira. É bem complexo, mas eu vou ajudar vocês. É aquela questão do se permitir. Né? Sim. Buscar o equilíbrio, porque aqui também estamos trabalhando, também estamos fazendo network, também estamos nos agregando, né, como profissionais, como pessoas. Então, eu acho que tudo isso é uma questão assim, muito real no universo feminino. Né? E acho que é muito importante a gente discutir isso, trazer isso para essa sala de discussão, porque a gente precisa, sim, pensar o quanto a gente pode ser mais gentil conosco mesmo, né? Com nós mesmas. Como a gente pode olhar, como a gente falou, quanto a gente se dedicou nesse último ano, quantos desafios a gente venceu, né? O quanto a gente se redescobriu, se fortaleceu. Todas nós, tenho certeza, descobrimos que tínhamos força que a gente nem imaginava. Né? Eu posso falar aqui do meu depoimento, né, como empresária. Como vocês estão vendo, nosso espaço é um espaço, originalmente, um espaço para eventos. Né? Durante a pandemia chegou, nós ficamos impedidos, o setor de eventos é o mais prejudicado da economia brasileira. Né? Durante muito tempo ficou impedido de trabalhar, inclusive. E nós nos reinventamos, abrimos o restaurante panorâmico com essa vista linda. Né? Em setembro do ano passado, vai fazer 1 ano já que a gente tem o restaurante. E operamos com formato de restaurante. Depois, quando veio a segunda vez a pandemia, né, esse segundo lance que teve o nosso novo lockdown em março, a gente se olhou para toda a nossa equipe, eu e meu sócio, e a gente falou, a gente não pode tomar a mesma decisão que a gente tomou lá atrás, de demitir várias pessoas. Né? A gente não pode ter passado por tudo isso que a gente passou nesse último ano e não ter aprendido nada com isso. Então, vamos ver qual é a solução que a gente tem. A gente tinha a possibilidade do delivery, né? E nós nos reinventamos de novo, a nossa equipe deu as mãos, foram todos muito guerreiros, e a gente passou por isso, montamos o delivery. Então, hoje a gente tem o espaço para eventos, o restaurante panorâmico e o delivery. Então, nunca trabalhamos tanto na nossa vida. Né? Nunca tivemos assim tantos desafios, tantas
áreas que a gente não conhecia, que a gente não dominava, a gente não estava preparado para isso, né? Mas nós buscamos essa capacitação. Então, eu acho que todos nós nos dedicamos muito a isso, né? Essa capacitação empresarial no último ano. Agora é aquela hora de dar aquele acolhimento ao nosso coração e nos permitir celebrar, mesmo que as pequenas vitórias, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Só o fato de nós estarmos aqui vivos, saudáveis, né? Quantas famílias a gente comentou outro dia que não pegaram Covid. Gente, isso já é uma vitória, né? Então, celebrar tanto as pequenas quanto as grandes, tanto as vitórias individuais, né, como ser humano ou como empresário individual, como também as vitórias coletivas. E Né? uma coisa muito legal aqui que a Michela falou, que eu vou falar depois ali na parte de prosperidade, que ela falou de engajamento de equipe. Uma pessoa que está vibrando no sentimento da culpa, vamos imaginar um empresário, vocês empresários aí que sentindo culpa, dentro da empresa de vocês. Como é que vai ser? Uma pessoa com autoestima baixa, sem uma visão de futuro, sem fé em si, né? Porque a pessoa não acredita em si, autoestima baixa. O que pode vir como consequência de uma pessoa que sente muita culpa, uma empresária, uma empreendedora que sente muita culpa? O fracasso e a falência. Fracasso e falência. E aqui está uma sobrevivente. Né, Sol? Várias sobreviventes. E a gente pode pensar assim, cuidado com a autossabotagem, não é verdade? Porque às vezes você se vê diante de uma pressão, de um ponto de eu não sei onde eu estou pisando, e aí você pode achar que não é capaz, que não vai conseguir sair dessa. Gente, e é totalmente possível. Mesmo que você não consiga continuar naquilo que você já fazia muito bem, mas, como bem a Michela falou, você vai encontrar outros caminhos. Eu, enquanto consultora, assim como a minha amiga administradora Jana, eu busquei um lado que eu não conhecia de mim, que é um lado mais da mentoria. E eu pude fazer desse movimento um trabalho de estar mais próxima dos meus. Ou seja, eu passei a trabalhar de casa, podendo ser mãe, fazendo comidinha todos os dias para as minhas filhas, podendo ser mulher, para cuidar de mim muito mais, seja na saúde, seja na alimentação. E isso nos fez perceber que existem outros caminhos, que às vezes nós, enquanto empreendedoras, pensamos assim, a gente só tem que trabalhar, 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 como eu já havia falado antes, e não olhar para si. E aí onde vem o processo da culpa. E aí onde vem a hora de você se olhar e falar assim, eu sou capaz ou eu não sou capaz? E se eu não sou capaz, por que eu não sou capaz? Mas se eu sou capaz, eu tenho que ir atrás. Exato. E se eu não sou capaz, vamos planejar isso, que dá pé, né? Dá tempo. A gente só tem que se estruturar e se organizar, buscar as ferramentas certas, né? Buscar um planejador, né? Uma pessoa que possa te auxiliar. E também, assim, essa questão do se permitir. Vamos se permitir, né, olhar mais para nós mesmas e também celebrar os momentos. Acho que a gente nunca teve uma prova tão clara, né, tão real como a gente viveu aí nesses últimos tempos, de o quão é importante a gente estar com os nossos, né, como ela falou, valorizar os momentos, valorizar a vida das pessoas que a gente ama, né? Então eu acho que sim, nós merecemos, sim, é importante buscar esse equilíbrio, né? E de tempos em tempos tirar um pouco o pé do acelerador. Sabe, né? Michela, isso que está se falando, uma coisa agora, eu me mudei e caiu uma ficha assim no começo do ano, porque quando eu moro perto do hospital, e aquele hospital é só paciente de Covid. E aí, quando eu me dou conta que eu acordei, que eu estou sem respirador, que eu estou bem, que eu vou tomar meu café da manhã, cara, eu assim... vem uma vibração, vem uma energia tão forte dentro de mim que eu não tinha me dado conta antes da pandemia de muita coisa. E essas facilidades que nem eu, por exemplo, eu estreitei muito mais meu relacionamento com a minha filha. Muito mais. Ela passou a me entender e eu passei também a entender mais ela. Ela tem 18 anos, hoje deve estar me assistindo, é minha fã. Ah, que delícia. E a Sofia, um beijo, Sofia. Estou me sentindo famosa já, gente. Mas esse foi um dos grandes ganhos da pandemia, né? De estar vivo, gente. Então, assim, só de fato de a gente estar vivo, a gente deve celebrar e deve comemorar. Uma pessoa que sente culpa, ela jamais vai se permitir acordar de manhã, fazer, sei lá, se você toma um suco, se toma um café e celebrar. Acordar, vestir uma roupa de poderosa, mesmo que você esteja sozinha, e celebrar. Sabe?
de acreditar, é uma fé inabalável. E aí que eu falei aqui uma charadinha, ali, que como ela falou que você tem que ter dinheiro, tem. Gente, mesmo sem ter, você consegue. Porque antes de acontecer, aí é que está a charada. Essa é uma das coisas aí que eu aprendi nos últimos meses, que a gente precisa, antes da gente ter, para chegar ali, que a gente vai falar um pouquinho da prosperidade, a gente tem que ser. A gente precisa ser. Ser o quê? Vou pedir para vocês agora 30 segundos. Imagine, fala assim, eu, Yara, né? Uma imagem minha de mulher de sucesso. Pense em vocês, fala. Eu, Michela, eu, Samira, minha amiga aí, em me prestigiar. Pensa em você, uma imagem sua de sucesso, de muito. Foi fácil? Ou foi um pouquinho difícil, assim, tipo, ai meu Deus, que roupa eu estou? Na verdade, quando a gente manda esse comando... Ótimo. Estou pronta, né, Fábio? Quando a gente manda esse comando, uma pessoa que sente culpa, talvez no início sinta um pouco de dificuldade, mas eu trabalho com a ferramenta do treino mental. Primeiro você tem que acreditar. Quando a gente pensa nessa imagem de sucesso, a gente tem que saber a roupa, que perfume que eu vou colocar, que cheiro eu tenho, aonde eu estou, que salto eu estou, para onde eu estou indo, se eu estou dirigindo, se eu estou no palco, se eu estou dentro da minha casa, se eu estou na minha empresa, se hoje eu tenho será que eu tenho 100 colaboradores dentro dessa empresa? Isso deveria ser rápido, no ensaio de 30 segundos. Se vocês não conseguirem imaginar o cheiro, a cor, a roupa, detalhes, as pessoas, aí tem alguma coisa, digamos, que não é muito assertiva, que eu não gosto da palavra errada, porque não existe certo e errado. Dentro do empreendedorismo, a gente precisa quebrar a cara, às vezes errar, né, cair, para aprender das nossas forças, não é mesmo, menina? A razão ali vai falar. A razão já quer falar. Ó. Eu preciso falar, gente. Preciso falar. Porque, assim, não é que seja o dinheiro materializado, mas vocês perceberam que ela falou de roupa? Vocês perceberam que ela falou de sapato? De cheiro? E, infelizmente, para nós termos tudo isso, a gente precisa se planejar. Não precisa ser o perfume francês mais caro. Não precisa ser... Ai, não vou falar, senão ela vai me bater. Não, precisa ser sim, um Scarpin. Precisa, poderosa. Né? Mas o que é importante nesse momento? Não é pensar no dinheiro propriamente dito, mas naquilo que ele pode nos proporcionar, naquilo que ele pode nos entregar. Porque, às vezes, mesmo sendo menos favorecido, não vou falar pobre, não, porque é uma palavra muito brega, muito feia, né? Mesmo sendo menos favorecido, a gente tem que se mostrar. Como diria lá no Nordeste, que é onde eu gosto muito de andar, se amostrar mesmo, falar para o que veio, né? E, para isso, a gente sim precisa de uma organização financeira. Para isso, sim, a gente precisa ter muito bem planejado. E o que é importante? Vamos pensar assim, em 3 pilares dentro da gestão financeira. E olhe só, não pensando apenas enquanto donas de seus próprios negócios, mas pensando enquanto proprietárias da sua própria vida. Certo? O que acontece? Eu preciso entender que, para ter dinheiro para comprar o que quer que seja, eu vou precisar ralar um pouquinho. Pensa, quanto tempo do seu dia você pretende dedicar a isso? Quanto eu posso cobrar por essas horas de trabalho, independente de como elas sejam? Se é vendendo um Scarpin, ou se é vendendo uma consultoria, ou se é vendendo uma mentoria. Né? O quanto eu entrego, né, para o meu cliente. Tem muito a ver com isso também. É valor agregado, isso, né? Não é valor de investimento, sim, eu acho. Sim. A gente tem que pensar sobre isso também. Exato. Né? E é, como eu digo assim... Pode falar, Yara, pode falar. Que o culpado não começa a sentir isso. Quando você já começa a agregar valor, que você é importante, você já começa a se empoderar, você já vai onde para lá? Para prosperidade. Você já começa a abundar, você já começa a se... abundância, já começa a prosperar. Também tem uma questão, né, gente, que acho que é bem importante a gente falar da meritocracia, né? Excelente. Se a gente se exige tanto para fazer boas entregas, né, para entregar valor agregado, para realizar sonhos, como, né, o nosso caso, momentos únicos, inesquecíveis para as pessoas, por que não a gente se proporcionar também? Né? Então, a gente precisa, sim, alimentar também, né, essa meritocracia que todos nós temos direito, não só como pessoas, né, mas como empresas também. Então, a gente pode ser
mais favorável a nós mesmos, nos permitindo ter uma festa de aniversário, né? Como a Mitra estava ali conversando comigo, falou, eu vou fazer aqui sim o meu aniversário, né? E é isso, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que se permitir também momentos que nos nutram a alma, né? Que nos trabalhem o ser. Acho que isso é o mais importante, não somente o ter. Então, o importante é buscar esse equilíbrio, né, entre o ter e o ser. E também, como a Yara falou, também a meritocracia, sim, entre equipes, né? Quantos times, a gente atende muitos clientes aqui de TI, da área médica, de N outros grupos e setores, que também, quantos deles trabalharam tão isoladamente durante esse período, as empresas também estão precisando engajar, né? E também merecem, sim, como aqui a gente também está fazendo hoje, né? Se permitir esses momentos em coletivo, né? Se permitir também esses momentos de vitórias, celebrar as vitórias, celebrar as metas alcançadas. E sem a culpa, né, Mi? Eu estava lembrando que Exatamente. uma das nossas últimas reuniões, a Yara Raimar, que ela adora ser chamada de Yara Raimar, gente, ela estava comentando de um cliente dela, que chegou a não fazer uma confraternização, não é isso, Yara? Não fazer uma confraternização porque queria economizar dinheiro, queria deixar de gastar em função das crises que a empresa estava passando, seja por Covid ou por qualquer outra coisa. E isso fez com que? O que aconteceu? Foi na época que teve algumas enchentes lá na região de Blumenau. E ele é uma empresa, era ele e o irmão, uma empresa de muitos anos, próspera. E aí ele teve um problema financeiro com a enchente. E ele resolveu cortar. Ele falou, não vou fazer confraternização, e meio que avisou em cima da hora. E para os colaboradores, que eu trabalhava com o pessoal ali da equipe, na parte de gestão de pessoas, para os colaboradores, era uma das coisas mais importantes. Eles trabalhavam na empresa para aquele momento, entre a família e a celebração daquele momento com todo mundo. E ele simplesmente chegou e fez um comunicado, devido a tudo isso que a gente está passando, a gente não vai ter confraternização. Desestimulou tanto que eu sei que nos próximos meses, eu já não estava no processo com eles, mas ele saiu da empresa e teve uma queda assim, entre as outras empresas na região já estavam retomando e eles estavam decaindo. Então, assim, teve uma baixa, assim, que é a coisa desse engajamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa coisa do eu merecer, primeiro começa dele, né? Por que ele não fez um combinado? De que forma pode ser feito? Não dá para fazer com a família, filho, periquito, papagaio, que era uma região mais pequena, mas de que forma pode ser feito? Né? De que forma dá, porque é importante, né? Existe uma coisa dentro do nosso cérebro que a gente precisa dar, como é que se diz? Recompensas, pequenas recompensas. A gente precisa dar. E o comemorar, o festejar, são essas pequenas pílulas que a gente dá, coisas pequenas e para coisas grandes também. O que tu ia complementar? Exato, é isso mesmo. E, assim, às vezes foi falta também de planejamento, porque Sim. não precisava, talvez, ter sido aquela confraternização com a família toda, como tu falou, né? E é tão engraçado o caso desse cliente, ele tinha uma Mercedes. E ele falava para mim que ele não ia de Mercedes para a empresa para os colaboradores não verem, ele ia com um carro mais simples. Que bobagem. Já começava aí, né? A pessoa que não... Olha o sentimento de culpa e que, cara, eram os colaboradores que ajudavam ele a ser uma pessoa próspera e feliz, ter aquela Mercedes. Sim. E ele não... Era uma Mercedes linda e ele não tinha coragem, porque eu atendia ele na matriz, né, que era uma pequena, tem a sede e a matriz. E ele falou, não, Deus me livre aparecer de Mercedes na empresa, o que os colaboradores vão achar? Eu falei, vai achar que você é rico e que eles estão ajudando você a ser rico. E qual é o problema? Então, olha que... A abundância tem que ser para todos, né? A prosperidade tem que ser para todos. Acho que é muito além, né? Assim... E não tem a ver de ter dinheiro. Não. É você ser rico. Antes de você ser rico, de você ser próspero, você tem que ser esse sentimento. Para mim, se eu pudesse definir em uma palavra uma pessoa próspera e abundante, seria uma fé inabalável que você acredita em você. Sim. Você pode cair, você pode tropeçar, aconteça o que acontecer, pode ter pandemia, crise política, mas você acredita que lá no final, pessoas prósperas, é isso que eu ia falar um pouquinho, vou falar depois um pouquinho de engajamento, se a gente conseguir der tempo, mas sobre ter visão. As pessoas prósperas, elas têm visão. Então, a importância da gente ter, né, dentro dali da razão, né, missão, visão e valores, isso muito alinhado. Eu revi a minha. Logo que chegou a pandemia, deu uns 2 meses, eu falei, nossa, não é mais nada disso, senhora, tira tudo.
minha visão não é essa, meus valores já não são esses. E aí eu fui rever e acabei de rever, agora tenho mais ou menos em torno de um mês, revi tudo. É um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de perceber o mercado, de perceber as pessoas, e estou me tornando um novo ser. E isso está sendo maravilhoso. E um novo jeito de se comunicar, né? Porque, como ela falou, em tudo, gente, nós somos responsáveis, a gente se comunica o tempo todo, né? Como esse líder, por exemplo, foi o exemplo que ele deu, né, para as pessoas. E acho que todos nós aqui, né, que temos empresa, temos essa lição, essa missão, né, de dar também exemplo aos nossos. Nós somos líderes e a gente tem que inspirar outros líderes. Isso é ser um bom líder, né? Então, que tu conseguiu aqui, mesmo com algumas... Tu falou, né? Nossa, tem vários conhecidos, até clientes de São Paulo, que tem alimentação. Gente, ninguém fechou porta. Deu uma sensação de desespero. Mas o que fez tu acreditar? Olha, a tua equipe acreditou em ti, na verdade. A minha equipe acreditou em mim e eu acreditei neles. É uma troca, sabe? E não tem nada que a gente juntos não consiga alcançar. Quando a gente tem foco, né? Quando a gente tem o planejamento. Então, acho que isso também é muito importante. A prosperidade, ela é um fluxo, gente, de dar e receber. Exato. Primeiro você tem que dar. E aí você pensa, mas o que eu vou dar se eu não tenho nada? Aí vai lá na culpa, autoestima baixa. Mas só o fato de tu dar a oportunidade, tu também já estás acreditando. Né? Mas para dar a oportunidade, a gente tem que acreditar. Sim, é a fé inabalável de uma pessoa próspera. É a troca. Né? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria, se vocês pudessem sair daqui, é ter essa imagem muito clara de vocês, muito próspera. Vida perfeita, vida abundante, que cheiro que tem, que roupa que eu tô, qual é o tamanho da minha empresa daqui 2022. Eu acredito que vai ser um ano extremamente... Você ligou? Fala mais perto. 2022 eu acredito que vai ser um ano maravilhoso para quem fez a tarefinha. Para quem fez a tarefinha, gente. Porque o universo está dando tarefinha. O que o universo, né? O que veio, se a gente pensar na pandemia, né? O que a gente teve que fazer? A gente está se olhando mais nos olhos, né? A gente está vendo tanto olho bonito, estou vendo aqui vários olhos bonitos, né? E a gente está tendo que ouvir mais e a gente está tendo que ficar mais quietinho, calar a boca, né? Então, a gente está precisando ficar atento a um pouco nisso. E a gente ficou, de certa forma. Eu não sei, eu acredito, né, até comentei com as meninas, a gente tem que dar parabéns para quem está aqui, para quem se permitiu. E aí, falando um pouquinho ali, né, eu queria pegar esse gancho do engajamento. Tu tinhas falado, não sei se a... Pode começar, fica à vontade. O engajamento... Temos 10 minutos. Não, eu falei demais, vai, fala aí. Então, o que é importante nessa questão do engajamento, gente? Quando nós estamos dentro de um negócio e nós iniciamos muitas vezes sozinhas o nosso negócio, o que é importante? A gente buscar pessoas que estejam ao nosso redor, que estejam com o mesmo pensamento que nós temos. Porque lá na frente, quando nós precisarmos celebrar, que é o nosso movimento hoje, foi para isso que nós viemos falar aqui com vocês, a gente consiga sim celebrar sem essa culpa, sem a culpa de não querer fazer porque não vai ter o dinheiro para ter, sem a culpa de não querer fazer porque as pessoas vão falar que eu estou fazendo. Então, assim, engajar a equipe, engajar seus familiares, engajar as pessoas, os amigos que estão próximos de você, para que você consiga, nesse movimento, crescer e prosperar. Esse é o nosso propósito maior. É para isso que nós estamos aqui. Como as meninas disseram, a gente está aqui para juntas crescermos e prosperarmos muito mais. E com esse crescimento e com essa prosperidade, a gente sim vai poder celebrar. E sim vamos poder celebrar sem nos chicotearmos. Porque quando a gente sente que está fazendo algo de uma forma assim culposa, qual que é o primeiro sentimento? Chicote, chicote. E não é assim que nós precisamos estar. O fato de nós sermos mulheres já nos leva, num primeiro momento, a pensar diferente, que a gente sempre tem que fazer um pouquinho mais. Mas por que fazer um pouquinho mais? Não, podemos fazer sem precisar do sacrifício do mais. Estamos fazendo por fazer, celebrando aquilo que nós fazemos de melhor. Somos empreendedoras, sim, somos empreendedoras natas, sim, empreendedoras vitoriosas, sim, com força para chegar onde qualquer um vai poder chegar e onde qualquer uma já chegou. Vocês já chegaram ou não chegaram aonde vocês gostariam de chegar? Estamos no processo, eu acho. E vamos alcançar muito mais. Porque é isso, né, Mi? A gente busca um objetivo, alcança aquele objetivo, o que a gente quer? Outro objetivo. E a vida é assim.
e vamos celebrar cada vez mais, vamos prosperar cada vez mais para que a gente consiga chegar nesse ápice. Exatamente. Muito E alimentando, né, a nossa mentalidade. Eu acho que tudo, gente, como a Yara falou, plasmar, né, plasmar a gente numa situação X, Y de sucesso, tudo começa dentro da nossa cabeça, acima de tudo, né? Então eu posso, eu quero e eu consigo, Isso. né? Se a gente acreditar piamente naquilo, a gente consegue, né? Não tem nada que um ser humano capacitado e focado não consiga, né? Eu acho que isso é fato. Eu melhoraria um pouco essa frase. Eu posso, eu quero, eu favor. já consegui. É isso aí. Show de bola. Já Tá consegui. vendo? Olha aí, a gente soma sempre, né? Aham. Então é isso. Então é isso, gente. Para finalizar, assim, pessoas prósperas, elas desenvolvem talentos. Empresas prósperas desenvolvem equipes. Então, assim, pensa lá no passado, quem você era comecinho em março de 2020 e quem você está sendo agora. Exatamente. Você tem que ter visto, tem que ter percebido melhorias. Então, continua. Se não está legal, só vem falar comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Exatamente. E não se culpem por não ter dinheiro, porque eu posso fazer você conquistar o seu dinheiro. É isso aí. E ainda tem a possibilidade de vir celebrar aqui com a gente, tá vendo? Uhul! Ó, e uma frase aqui que vai ficar para o nosso trio aqui. Vamos lá, Montrina? Vamos lá. Então, vamos celebrar com culpa ou Sem culpa. Sem culpa. Mas vamos celebrar a vida e as nossas vitórias. vai com culpa mesmo?